Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar. Batiza-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Batiza-me, Senhor Jesus. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos, capítulo 5, versículos do 5 ao 8. Vamos orar com esta palavra. Vamos abrir o nosso coração para Deus, porque é necessário abrir o coração, meus irmãos. Há muita gente que conhece não, que sabe coisas da palavra de Deus, sabe versículos de cor, mas isso não transforma a sua vida. Porque a água mata a sede de quem a bebe, não de quem sabe qual é a fórmula dela. Saber qual é a fórmula da água pode fazer de você uma pessoa mais instruída, mas não vai fazer de você uma pessoa dessedentada, não é? Com a palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus mata a sede, sacia, se torna remédio, um tônico fortalecedor na vida de quem a bebe, de quem a toma, de quem se alimenta dela. E não de quem fica repetindo versículos, filosofando a respeito da palavra de Deus, mas o seu coração está fechado. Abrir o coração. Tomar como verdade a verdade, que é a palavra de Deus. Isso muda a vida da gente. E diz assim a palavra do Senhor. Romanos 5:5. E a esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer por uma pessoa muito boa. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A esperança não decepciona. Olha, não é nem que o amor de Deus nos foi dado, não é nem que a gente é amado por Deus. Você entendeu a força dessa palavra? O amor de Deus foi derramado. Sabe o que é derramado? Existe uma diferença entre uma pessoa, numa festa, colocar vinho na sua taça e transbordar a sua taça com vinho. É diferente. Quando o vinho é derramado, sabe? Em muitos lugares as pessoas fazem assim, é um sinônimo de abundância, de alegria. Às vezes você vê, né, nos filmes, nas festas, aquela pirâmide de taças, aí vem alguém e começa a derramar em cima, e vai enchendo e transbordando, e aquilo é um espetáculo. Porque é um momento de alegria, de confraternização. E aquela bebida transbordante é um sinal da alegria que transborda dos corações. E o Senhor, usando dessa imagem, nos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E explica ainda mais. Com efeito, quando ainda éramos fracos, e aqui quando ainda éramos fracos, porque a gente sabe que nós somos fracos. Nós trazemos em nós as marcas da nossa fraqueza. Nós trazemos em nós as nossas feridas. Não é à toa que nós falamos tantas vezes dessas feridas aqui no nosso Sorrindo para a Vida. Porque elas se renovam todos os dias. Todos os dias se renova a graça de Deus para nós. E graças a Deus por isso. Porque todos os dias há sofrimentos que acontecem para nós. Há golpes que a gente não esperava e que recaem sobre a nossa vida. De repente a gente se percebe em situações que nos despedaçam por dentro. Então como não falar das feridas? E como não entender que somos fracos quando essas feridas nos afetam profundamente. Às vezes nos deixam de rastros. Não é? Então, e por que diz aqui quando éramos ainda fracos? Esse ainda fracos quer dizer entregues aos nossos pecados, abandonados às nossas fraquezas, quando nós não reagíamos, quando a gente se deixava arrastar por aquilo que todos os dias nos encaminhava para a nossa destruição. Hoje, graças a Deus, não é mais assim. Hoje nós temos a força do Espírito Santo, hoje nós reagimos, hoje nós escolhemos todos os dias em que direção nós vamos colocar a nossa vida, tropeçamos por causa das nossas fraquezas, sim, mas nos levantamos e recomeçamos mais fortes, mais espertos, mais experientes, mais maduros. Não é verdade? Mas quando ainda éramos fracos, foi então nesse tempo que Cristo morreu pelos ímpios, pelos pecadores. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não reconhece a Deus como seu Pai. O ímpio é aquele que tem o seu coração em oposição a Deus. O ímpio é o arredio, é o rebelde, é o desobediente, é o violento, é o agressivo. É aquele que por pirraça se determina na direção contrária do que Deus lhe aponta, ainda que Deus esteja lhe apontando o caminho da vida. Quem é o ímpio? É aquele para quem Deus diz, por aqui você vai encontrar a vida, ali você vai encontrar a morte. Segue por onde vai a vida. Aí a pessoa diz, está me mandando ir por aqui? Então eu vou pelo lado contrário. Esse é o ímpio. O ímpio é aquele que ajunta um pacote com todas as suas insatisfações, os males da sua vida, grande parte que são culpa dele. Apenas consequências das escolhas que ele fez. Mas o ímpio, ele é um irresponsável. Então ele se livra de toda a responsabilidade, ele se desculpa da responsabilidade, pegando e colocando na conta de Deus. Deus é o responsável por tudo que acontece de ruim na vida dele. Ele não. Ele encher a cara, ir para trás de um volante, ele se relacionar de forma irresponsável intimamente com uma pessoa, não é responsabilidade dele. Se daí vem uma doença, se daí vem um filho num momento que não era desejado. Não é? Se envolver com pessoas que estão despreparadas para qualquer tipo de relacionamento, inclusive procurando alguém para armadilhar nesses relacionamentos. Aí a pessoa cai igual um patinho, a culpa é de Deus que colocou essa pessoa na vida dele. Não, você caçou.
O ímpio é aquele que pega as responsabilidades das coisas ruins, negativas que estão na vida dele, muitas delas frutos da sua escolha pessoal, outras das más escolhas de outras pessoas em relação a ele, e põe na conta de Deus. Desobedece a Deus. Se dá mal por isso. E se revolta contra Deus. Pergunta, onde é que está Deus? Estava lá no momento que te disse que ele precisava fazer. Então, quando nós estávamos vivendo desse jeito, inimigos de Deus, hostis a Deus, foi que Jesus morreu por nós, na qualidade de ímpios. E olha, para o que nos manda abrir os olhos a palavra de Deus? Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Repito. Dificilmente alguém morrerá por uma pessoa justa. Dificilmente. A pessoa justa, a pessoa santa. Dificilmente alguém morrerá por ela. Por uma pessoa boa. Muito boa. Talvez. Mas muito difícil. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama, a prova de que Deus ama você, é que Cristo morreu por mim, morreu por você, morreu por nós, quando nós ainda estávamos nessa dinâmica de inimizade contra Deus, rompidos com Deus, pecadores. Mas a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não se decepciona quem confia em Deus. E quem confia em Deus não tem como se afastar de Deus, do seu relacionamento com Deus, da vida de oração. E na vida de oração a gente experimenta coisas maravilhosas, maravilhosas, gente. Eu me lembro de um testemunho que nós tivemos, quando nós fizemos aquele aprofundamento online, durante 9 noites, se eu não me engano, acho que foram 9 ou 10, que nós tratamos sobre os dons carismáticos. E eu me lembro que no dia em que nós íamos ainda pregar sobre o dom de orar pela cura das enfermidades, havia chegado um testemunho. Então o testemunho chegou antes da pregação, que ia ensinar sobre esse tema naquele dia. Olha o que faz a divina providência. Porque no início do aprofundamento, nós tivemos uma pregação que falava sobre os carismas. Por que algumas pessoas experimentam esses dons do Espírito Santo e outras não? Não é porque os carismas são frutos desse derramamento de amor, desse derramamento de graça. O que são os dons carismáticos? São dons do Espírito Santo que atuam em favor da pessoa, do ser humano, para curá-lo, para libertá-lo, para santificá-lo, para transformar a sua vida. É um socorro concreto de Deus. E a carismática é visível aos nossos olhos. Não tem como você negar que ali houve uma ação sobrenatural. E o testemunho que chegou foi muito interessante, porque ele antecipou muito do que seria dito na pregação. E eu lembro que a mulher que eu mandou, ela disse assim, olha, eu fiquei muito incomodado com a pregação do primeiro dia, em que falava sobre os dons e que muitas vezes não acontece uma intervenção de Deus na vida das pessoas, porque não há quem reze por elas. E a palavra que tinha sido usada nessa pregação era aquela que Jesus disse, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado, estes milagres acompanharão os que crerem. Falarão novas línguas, manusearão serpentes, expulsarão demônios em meu nome, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Eu tinha justamente dito que muitas pessoas não se curam porque nós não acreditamos que a palavra de Deus seja verdade. E porque nós não acreditamos, nós não fazemos, nós não rezamos, nós não vamos aos doentes e colocamos as mãos sobre eles e oramos por eles. Por que não fazemos? Porque achamos que isso é simples demais, achamos que nós somos limitados demais, que nós somos pecadores demais, ou seja, a gente põe a confiança na gente, não em Deus. Quando você começa a se colocar como obstáculo para uma ordem que Deus lhe deu e fica dizendo, não vai funcionar porque eu sou pecador, porque eu sou limitado, quer dizer que a sua confiança está em você, que se você fosse o bom, que se você fosse o santo, que se você fosse o perfeito, você poderia curar. Não poderia, irmão, não poderia. Você podia ser o ó do borogodó, que você não ia curar ninguém porque esse poder não é seu. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados, a nossa confiança tem que estar nele. Nós impomos as mãos, nós oramos pelas pessoas, mas não é a nossa oração quem cura, é Deus a quem oramos que cura a pessoa. A nossa oração não é a oração à enfermidade, a nossa oração não é a oração ao doente, nossa oração é a oração a Deus, em favor do doente. E quando nós obedecemos, a gente vê as coisas acontecerem. E aí ela disse que aquilo ficou mexendo com ela porque o cunhado dela estava em coma já há muito tempo. E, inclusive se pensava em desligar os aparelhos e coisas do tipo. E ela disse, eu preciso rezar pelo meu cunhado. Passou a mão na irmã dela e foram para o hospital. Entraram lá, ele em coma, UTI. Começaram a se preparar para rezar, já chama a atenção das pessoas que estão ali, né? E quando ela estendeu as mãos para rezar pelo cunhado, ela sentiu que deveria pedir perdão a Deus pelos pecados dela. Que não dava para fazer aquela oração sem pedir a Deus perdão. Então pegou a irmã e começou a pedir, fazer uma oração de arrependimento, de perdão a Deus. De pedir a misericórdia do Senhor com as fraquezas que ela, que a irmã tinha. Reconhecer humildemente a sua fraqueza diante do Senhor, as suas falhas. Isso é importante não só porque é justo e é verdadeiro, mas porque nos coloca no nosso lugar, gente. Faz a gente a entender quem nós somos. E aí ela terminou de fazer essa oração de arrependimento, foi colocar as mãos sobre o cunhado. E o Senhor falou ao coração dela que não era momento ainda de rezar pedindo a cura dele, mas que ela e a irmã precisavam pedir perdão entre eles. Ela precisava pedir perdão para a irmã pedir perdão para ela. E elas começaram a fazer isso. Daqui a pouco sentiram que deveriam perdoar aquele homem que estava em coma e pedir perdão a ele. Então começaram pedindo perdão pro moribundo. Me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Foram colocando as condições. E chegou numa altura que resolveram perdoá-lo também. E a hora que começaram a dizer, eu te perdoo, disse, uma lágrima caiu do olho do moço. E aí elas continuaram a oração. E o homem que não voltava do coma de jeito nenhum voltou do coma naquela hora. Pela força da oração e pela graça de Deus que se derrama em momentos como esse. E eu te digo, para você que tem medo de rezar porque você acha que as coisas não vão acontecer, a esperança não decepciona. Quem espera em Deus não se decepciona. E olha, para você que diz, eu não sei rezar,
Eu tenho dificuldades quando... Até, Márcio, eu sou uma pessoa de Deus, eu até sou uma pessoa de oração, mas quando pedem para eu rezar para alguém, some as coisas da minha cabeça, as palavras não me vêm, eu não sei como fazer. Então me permita apontar aqui algo para você. Página 147 do livro Fica Livre do Teu Mal. Oração carismática passo a passo. É o título desse capítulo. Oração carismática passo a passo. Porque orar também se aprende. É uma ingenuidade a gente pensar que porque algo é inspirado, não pode ser aprendido. Então teve gente que passou a vida inteira achando assim, se alguém me ensinar e se eu for com aquela pessoa, então não é inspirado por Deus. Então o Pai Nosso não é inspirado. A maior de todas as orações, a mais perfeita de todas elas, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, não é inspirado pelo Espírito Santo? E você não aprendeu da boca da sua mãe, não aprendeu da boca do seu pai, não aprendeu da boca de uma pessoa de Deus, que amou você e foi capaz de ensinar você a rezar? Até mesmo esse dom carismático, a oração em línguas. A gente aprende a rezar rezando. Não é? Você não aprende as sílabas a dizer, mas você aprende como se preparar, você aprende a se abrir para Deus, você tira as suas dúvidas, porque muitas pessoas não se abrem ao dom das línguas porque é cheio de preconceitos. Enquanto não se derruba esses preconceitos, a pessoa não abre o coração. E como se derruba esses preconceitos? Com conhecimento. Então se aprende. Essa oração carismática, passo a passo, se aprende, se aprende. Orar por libertação de pessoas oprimidas, se aprende. Quando você vê um padre exorcista, pode ter certeza que ainda que ele tenha começado espontaneamente seu ministério, logo para ele crescer nesse ministério e dar conta da seriedade do que vem, do que cai no colo dele, aí ele precisa estar como um exorcista mais experiente e aprender, não é? Então diz aqui assim, olha, a melhor oração é a que permitimos ser conduzida pelo Espírito Santo. A melhor oração. Como é que eu vou fazer para eu permitir que uma oração em família, marido, mulher, filhos, pais e filhos, parentes, primos, irmãos, amigos, como é que eu vou permitir que uma oração que aconteça nessa dinâmica familiar, ou entre pessoas no meu trabalho, ou na minha comunidade, na minha paróquia, não é? Porque tem jeitos e jeitos de rezar. Como é que eu vou permitir que o Espírito Santo conduza essa oração? Nós podemos começar fazendo o sinal da cruz. Depois cada um busque, no íntimo do seu coração, pedir perdão a Deus. Perdão pelos próprios pecados. Busque também perdoar se estiver magoado com rancor de alguém. Olha como o Espírito Santo, ele é mestre, ele é didático, ele é pedagógico. Naquela noite a pregação nem tinha acontecido e o Espírito Santo tinha instruído aquela moça com a sua irmã, passo a passo, de como orar por aquele cunhado em coma. Porque quando o coração se abre, a graça de Deus que é derramada entra nele. E aí a gente aprende o que a gente não sabia, né? Então, perdoar também se estiver magoado com rancor de alguém. A seguir, logo em seguida, pedimos que o Espírito de Deus venha preencher os nossos vazios e nos dar a sua paz. Fazemos isso interiormente, em silêncio muitas vezes. Ainda em silêncio, podemos nos achegar espiritualmente ao Senhor, estar na sua presença, entrar na luz da sua graça e o adorar. Podemos então nos abrir inteiramente a Jesus Cristo para que Ele venha habitar em nós. Depois de assim nos prepararmos, é bom encontrar uma posição que nos ajude a rezar melhor, em pé, ou talvez sentados. São dúvidas que as pessoas têm. Não é qual é o melhor jeito, qual é a melhor posição para a gente rezar. Não é? E permanecermos, depois que encontrar uma posição adequada, permanecermos em escuta, silenciosa, à espera que o Espírito Santo nos dê uma direção. Hoje eu vejo que muitos pecam aqui nesse aspecto. Às vezes os momentos de oração é um falatório só, não tem espaço para Deus falar. As pessoas se incomodam com o silêncio, porque estamos nos tornando filhos de uma cultura de barulhos. Então se tem algum silêncio, a pessoa já se incomoda, alguém tem que falar alguma coisa. Não, cale-se para Deus falar. Ai, Márcio, eu não sei. Faz experiência, não é? Pois como disse Jesus, o Espírito Santo nos ensinará como orar e nos recordará tudo que for da parte de Deus. À medida que Ele for nos recordando, essa ou aquela pessoa, olha, foi depois desse momento de silêncio que a gente se preparou e que a gente se abriu para ouvir a Deus, o Espírito Santo vai trazer na nossa mente, no nosso coração, esta ou aquela pessoa, este ou aquele momento, aquela certa circunstância, aquele fato que aconteceu, vai trazer a nossa memória, a fim de que nós intercedamos por aquilo que aconteceu ou por aquela pessoa e coloquemos na presença amorosa de Deus. E quando Deus traz para nós essa lembrança nesse momento de oração, nós devemos compartilhar com as pessoas. Nós devemos dizer, colocar em comum aquilo que o Espírito Santo nos revelou. Eu fui uma vez pregar um encontro sobre dons carismáticos em Presidente Prudente, interior de São Paulo. E foi um encontro para 1000 pessoas. Foi maravilhoso. E não tinha 1001, tinha 1000. Não tinha 999, tinha 1000 pessoas. Eram 1000 inscritos, porque foi o que eles determinaram. Teve gente que ficou fora, na fila de espera, se alguém desistisse para poder entrar. Por isso eu sei que eram 1000 pessoas. Todos tinham feito seminário de vida no Espírito e estavam ali para fazer o aprofundamento sobre os dons. Era sábado, já quase 11 horas da noite, quando eu reuni as pessoas em grupos de 4, né? Então nós tivemos ali 250 grupos de 4 pessoas reunidos, em que um se ajoelhava ou se sentava e os outros 3 oravam por eles. E nós estávamos pedindo que o Espírito Santo nos desse aquele dom de revelação chamado Palavra de Ciência e nos ensinasse a orar pelas outras pessoas com este carisma. É claro que Deus dá a quem Ele quer, mas é preciso que a gente entenda o que é o dom, que a gente se abra para o dom e que a gente exercite o dom. E depois de todos terem recebido a oração, eu fiz a seguinte pergunta. Falei, olha, quem, quando estava ajoelhado ou sentado, recebeu a oração? E a pessoa que estava orando disse ao seu ouvido, disse para você, algo que não tinha como essa pessoa saber. Porque aconteceu faz muito tempo, essa pessoa não te conhece para saber nada a respeito disso. Se você passou por essa experiência, levante a mão. E aí, um mar de gente levantou a mão. Mas não era gente mais. Eu falei, não, eles não entenderam a pergunta. Eu vou explicar de novo. Eu falei, não, gente, só é para levantar a mão se quando você estava recebendo oração, a pessoa recebeu de Deus uma palavra, uma inspiração, uma imagem,
que diz respeito ao que aconteceu com você e não tinha como essa pessoa saber, ou o que aconteceu no seu passado, ou o que está acontecendo no seu presente, mas só você sabe, algo íntimo seu, um medo que você cai, uma coisa assim, uma coisa muito, muito particular, que só se Deus tiver revelado para a pessoa. Se alguém viveu essa experiência de um outro que lhe disse algo assim, por favor, levante a mão. Parece que mais gente ainda levantou a mão. Eu falei, não. Eu era descrente. Peguei uma caixinha de papelão, coloquei lá na frente e disse assim, falei, tá bom, eu vou deixar isso mais concreto. Falei, que ótimo. Então você viveu a experiência, você vai para casa hoje, você vai anotar num papelzinho o que foi que a pessoa disse para você, o que é que aquilo significa para você e o que aconteceu a partir daquele momento, daquela palavra. E eu fiquei tranquilo que no outro dia ia ter uma outra coisinha ali. Cheguei de manhã, no domingo, eu estava me preparando já para pregar, tinha esquecido da caixa. Falei, meu Deus, a caixa. Peguei a caixa, levei para trás do palco e comecei a ler os papeizinhos que estavam ali, que eram inúmeros, e comecei a chorar. Porque a gente é que põe limite no que Deus vai fazer. Vou te contar duas coisas que estão entre as que mais marcaram. Foram vários, me lembro de muitos testemunhos que eu li ali, vamos te contar dois. Um deles era de uma senhora, que já estava com quase 70 anos. E ela disse, no momento em que eu estava ajoelhada recebendo oração, alguém disse no meu ouvido o seguinte, que estava vendo, o Senhor estava lhe dando uma imagem de um barracão de madeira, com frestas entre as tábuas, e havia uma porta que dava para a cozinha. Se você estivesse de frente para a porta da cozinha, à direita tinha um canteiro. E quando você entrava pela porta, à direita tinha o fogão e tinha um saco de milho que estava virado e derramado pelo chão. E perguntou para a senhora, isso lhe diz alguma coisa? A mulher caiu numa choradeira. E ela disse, você descreveu a cena de quando eu tinha 5 anos de idade e encontrei a minha mãe morta na cozinha. Nós morávamos num barracão de tábua na roça e o vento soprava entre as frestas da madeira. E eu estava brincando no quintal e tinha um canteiro do lado direito, quando a pessoa ia entrar pela porta, tinha um canteirinho ali da mamãe. E quando eu entrei, eu deparei com um saco de milho virado no chão, porque a mamãe, quando morreu, ela caiu sobre o saco de milho e virou. E eu fui vendo o saco virado, ao final dele eu encontrei a minha mãe morta. Minha mãe era a pessoa mais querida da minha vida. Minha mãe me amava e eu amava minha mãe. E com a morte da minha mãe morreu minha alegria. E ela contou que desde a morte da mãe nunca mais ela conseguiu chorar. Ela não chorava, ela não tinha tristeza, porque ela ficou anestesiada, ela não tinha alegria. A vida dela era assim. E que naquela oração, pela primeira vez, depois de mais de 60 anos, ela chorou pela primeira vez. E não foi choro de tristeza, mas choro de libertação, de paz, porque o Senhor havia curado o coração dela. Imagina o que é você ler um testemunho como esse. Larguei, peguei um outro papelzinho e tinha lá, assim. Quando estavam orando para mim, a imagem que disseram que vinha era de uma faca. E o que isso significa? Eu perguntei o que foi dito, o que significa e o que causou. Aí ela disse assim, a imagem foi de uma faca. O que significa para mim é que tem pouco mais de 2 semanas eu fui assaltada por 2 homens e eles não tinham arma de fogo. Um deles tinha uma faca que empurrava o tempo inteiro com a ponta contra a minha barriga. Eles tentaram me violentar, mas não conseguiram. Tentaram me estuprar. Mas nem a tentativa de estupro me feriu tanto, me marcou tanto, como aquela faca empurrada contra a minha barriga. Eu perdi o sossego, não tinha mais tranquilidade. Eu andava pelas ruas olhando para trás, eu não queria sair sozinha. Aquilo fez um mal imenso para mim. E quando esta palavra me foi trazida, o Senhor curou meu coração. Esse pavor, esse medo, acabaram. Acabaram naquele momento. Porque o Senhor me curou. Me lembro do que aconteceu, mas agora isso já não me afeta mais como antes. Você entendeu o porquê que é importante nós orarmos e ouvirmos a Deus? Você que é mãe, que ora pelos seus filhos. Na sua oração, você reserva um tempo para escutar o Senhor. Você, meu amigo, que é responsável por sustentar uma família que tantas vezes tem rezado, tem pedido a Deus um rumo diferente para a sua vida e para a sua família. Você que tem pedido a Deus, tem escutado o que Deus tem a lhe dizer e os rumos pelos quais Ele quer te conduzir, porque é importante que isso aconteça. Então, se você está orando com outras pessoas e Deus lhe dá um sinal, uma revelação, a gente precisa compartilhar com os irmãos que estão presentes, para que eles orem nesse sentido. Então, se eu estou rezando com o Cassiano e Deus me dá essa imagem, eu não guardo só para mim, eu não estou rezando sozinho. Eu digo, Cassiano, o Senhor me deu uma palavra. Me veio essa imagem à minha mente. Será que veio de Deus ou é coisa da minha imaginação? Vamos orar? E provavelmente a outra pessoa também receberá de Deus uma confirmação, por vezes até abrindo a palavra. Não é? Então nós podemos compartilhar, podemos fazer isso simplesmente falando o nome da pessoa que veio à nossa mente naquela hora, pronunciando palavras de bênção sobre ela. Ah, me veio fulano de tal, não sei o que fazer. Tem muita gente que diz isso para mim, Márcio, eu sonho com coisas que acontecem. E eu fico angustiado, porque às vezes no sonho eu vejo pessoas que vão morrer em situações de acidente. Meu filho, reze. Porque se Deus permitiu que você tenha esse conhecimento, não é porque isso é um destino imutável, não é uma coisa irremediável. É para que pela sua oração a graça de Deus alcance essa situação. Então o que você vai fazer? Abençoar aquela pessoa. Diga o nome dela diante de Deus. Senhor, abençoa o Cassiano. Senhor, ele tem vivido momentos difíceis. Seja para ele o amparo, a coragem que ele necessita. Ilumina a sua mente, ele precisa de uma direção. Ele não está sabendo que rumo dar para a vida dele. Então, Senhor, mostre a ele o teu caminho. Nós te abençoamos. E pode dizer dessa forma mesmo, nós te abençoamos mesmo que a pessoa não esteja presente. Nós te abençoamos, Cassiano. Que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Vamos pronunciando palavras de bênção sobre a pessoa, imaginando-a protegida, amparada, porque a nossa imaginação ela pode ser usada para o mal e a nossa oração, a nossa imaginação pode ser usada para rezar. Então, vendo uma pessoa protegida, eu estou colocando na presença de Deus, sabendo que o Senhor a ama e que o Senhor faz com que tudo que ela estiver passando concorra para o bem dela. Outras vezes, vem ao pensamento de maneira muito clara o que Deus está fazendo por alguém em particular. Então não é o que Ele vai fazer, é o que Ele está fazendo. E vem também de maneira muito clara qual a palavra de ordem que o Senhor está lhe dirigindo. Então pode ser uma palavra de cura naquele momento de oração. O Senhor te cura, fulano. Não é? Isso com a pessoa presente ou com a pessoa ausente. Participei de muitos momentos de oração em que ali na hora a palavra de Deus foi proclamada dessa forma. O Senhor está te curando, o Senhor te cura, o Senhor te liberta, tome posse dessa libertação. Ou o Senhor dá como ordem uma palavra de direcionamento. Você precisa fazer isso. Eu contei aqui, num dos últimos Sorrindo para a Vida, uma experiência que eu vivi há pouco tempo no Paraná. Nós estávamos num retiro com muitas pessoas servas. E durante a oração veio a imagem de um patuá que estava dentro do carro da pessoa. Um pacotinho com umas coisas dentro que ela nunca tinha aberto. E qual foi a palavra de Deus? Não é a ordem. Perguntaram para a pessoa, tem no seu carro uma bolsinha, um pacotinho? Não, eu ganhei um negócio. Vai buscar.
Vai buscar e traz aqui. A pessoa foi lá no carro, buscou, trouxe. O que tem dentro? Não, nunca vi. A pessoa que me deu disse que era algo de proteção e que não deveria ser aberto. Quando abriram, tinha a imagem de um demônio lá dentro. Trouxeram para eu ver. Não estou te contando o que me falaram. Trouxeram para eu ver. E a pessoa, estarrecida quando viu o que estava dentro do pacote, começou a entender situações que ela nunca tinha experimentado antes daquilo e que depois daquele pacote começou a experimentar. Como acidentes inexplicáveis, pessoas adoecendo, o carro não funcionando de forma inexplicável. Então, pode ser que o Senhor dê uma palavra de direcionamento, uma palavra de libertação ou uma simples declaração. Então nós devemos proclamar essa palavra com humildade, com coragem, com firmeza. O Senhor te cura, o Senhor te liberte. Não tome este ou aquele caminho, né? É pelo resultado que você tenha certeza se a inspiração veio ou não de Deus. A gente faz porque a gente percebe que é o Senhor que está nos conduzindo. Mas como nós teremos certeza de que isso foi fruto de uma inspiração de Deus e não da nossa vontade de ajudar a pessoa? Porque a nossa mente também prega peças. Você descobre pelo fruto, porque a árvore se conhece pelo fruto. O que é de Deus se cumpre, o que é fruto da sua imaginação só fica na sua imaginação. A sua imaginação não tem poder de mudar as realidades. Só Deus tem. É pelo resultado que a gente descobre. Então, quando é de Deus, o que foi proclamado se cumpre e os frutos aparecem. Então, olha aqui, vou mostrar para você ver como está tão facinho. Na página 148, olha, 10 passos. Não sei se você consegue pegar aqui, olha. Então, para começar a fazer o sinal da cruz, número 1. 2. Pedir perdão pelos próprios pecados. 3. Perdoar se estiver com mágoa ou rancor por alguém. Olha como vai enriquecendo a nossa oração. 4. Invocar a presença do Espírito Santo. 5. Em silêncio adorar a Deus, deixando-se habitar totalmente por Ele. 6. Ainda em silêncio escutar a Deus, aguardando a sua inspiração. É assim que você faz? É assim que você tem rezado? 7. Dizer aos irmãos que estão orando com você, em poucas palavras, não é fazer pregação, em poucas palavras, o que Deus estiver lhe mostrando. O Senhor me mostra isso. 8. Juntos interceder e abençoar a pessoa pela qual se reza. 9. Proclamar a palavra de cura, de libertação, de direcionamento, a fim de declarar o agir de Deus. Proclamar, tomar posse. E 10. Por último, e não menos importante, louvar e agradecer a Deus por essa graça recebida. É uma coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? Então aqui está a pergunta que nos interessa, para aqueles que oram. Quem é que nos dará essa confiança na oração? Quem é que nos dará essa esperança que não decepciona? Será que nas minhas orações eu não vou me decepcionar? Não vai ficar sem resultado, sem fruto? Por que confiar? Por que ter esperança? A resposta é porque o amor de Deus foi derramado em seu coração pelo Espírito Santo que foi dado a você. Deus derramou a sua graça sobre você. O segredo se encontra no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz confiar, que nos faz amar, que nos faz esperar. É o Espírito Santo que torna leves as durezas da nossa vida, porque Ele dá uma graça que nos levanta. Ele carrega os nossos pesos. Quem ora assim, olha, tem muitas coisas na vida, gente, mas não tem uma vida pesada, porque Deus a faz carregar com leveza os seus fardos, por mais pesados que eles sejam. Porque quem ora não carrega fardos sozinho. Você entendeu? Não é que na vida de quem ora não tenha fardos. É que quem ora não carrega os seus fardos sozinhos. Se o Senhor nos ajuda a carregar os nossos fardos, esses fardos se tornam leves. E se o Senhor nos ajuda a carregar os nossos fardos, também nós devemos ajudar quem está próximo de nós. Quem está ao nosso alcance. O que isso quer dizer neste momento? Quer dizer pensar naqueles que entre nós sofrem. Pensar naqueles que entre nós estão doentes de corpo e de coração. Porque talvez tenha gente que não está doente de corpo perto de você, mas está doente de coração e precisa que você ore pela pessoa. Que você ponha suas mãos sobre ela. Sobre seus filhos, sobre seu marido, sobre a sua esposa. Você recebeu graça para orar pelos que Deus lhe confiou. Você acredita nisso? Sabia disso? Então veja, naqueles que estão de forma particular aflitos e oprimidos, que nos acompanham, agora na esperança de receber uma ajuda pela oração dos irmãos, precisamos pensar neles. Quantos estão acompanhando, sorrindo para a vida neste momento, angustiados, aflitos em busca de uma palavra boa, que lhes dê uma esperança, mas sobretudo de uma graça que os levante. O que é que nós vamos fazer por esses irmãos? Deixar que eles participem conosco, do Sorrindo para a Vida, e depois voltem para a sua vida de mãos vazias? É isso que nós vamos fazer? Depois de dizer para eles nesta palavra que quem espera em Deus não se decepciona? Não, Jesus não fazia assim. Não existe para os cristãos esperança sem amor e sem partilha. Por isso eu quero convidar todos nós agora a orarmos uns pelos outros. Quero convidar você a partilhar conosco as razões pelas quais você está pedindo oração. Sorrindo para a vida, @pensãonova.com, ou ali no @sorrindo para a vida CN. Você vai partilhar agora os seus pedidos de oração, mas vai orar também por essas situações que você está trazendo. E vai orar também por todos aqueles que você não conhece, mas que estão unidos a nós agora, nesse momento. E que estão ansiosos e desejosos da graça de Deus. Feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. E em nome de Jesus nós queremos agora ingressar numa batalha de oração. No que diz respeito a mim, do que eu preciso, eu vou confiar. Mas no que diz respeito ao outro, nós vamos pedir a Deus que o socorra, que o ajude, e vamos sentir alegria ao ver Jesus atendendo as pessoas. Não vamos ter dor, nem tristeza, nem ciúme, nem inveja, se acontecer um testemunho maravilhoso nesse momento, inclusive por meio da sua oração, de pensar, o Senhor atendeu aquela pessoa e não a mim. Quanto a mim, vou confiar. Quanto ao outro, vou pedir ao Senhor que o socorra e vou ter alegria em ele ser atendido. Senhor, nós te entregamos todos aqueles que estão necessitados da tua intervenção em suas vidas. Senhor, são muitos aqueles que neste momento começam o nosso dia angustiados, aflitos, ansiosos. Quantos lutando contra a depressão, Senhor? Nós queremos entregá-los agora em suas mãos. Nós queremos entregar, Senhor, essa nossa irmã que chora agora, angustiada, com os problemas entre ela e o seu esposo. Abençoa esta tua filha, Senhor, que não encontra mais forças para prosseguir diante de tantas notícias que vão chegando para ela. Cada hora descobre uma coisa. Mas Jesus te abraça nesse momento, minha querida. Ele enxuga as suas lágrimas porque Ele ama você. Senhor Jesus, nós te entregamos esta senhora que agora está enferma, idosa, enferma, deitada nesse leito, com a televisão ligada, acompanhando o Sorrindo para a Vida. Nós te pedimos, Senhor, estende as tuas mãos sobre ela.
para aliviá-la de toda dor, de todo desconforto. Há quanto tempo, Senhor, ela sofre deitada nesta cama? Quanto ela gostaria de poder se levantar, pelo menos para poder descansar as suas costas, o seu corpo. Senhor, põe tuas mãos sobre esta tua filha e revigora agora as suas forças. Vamos orar, vamos trazer aquilo que o Senhor nos inspira nesta oração. Tá, nessa hora a imagem, o Senhor me dá a imagem de uma senhora, de uma mulher. Não sei exatamente o lugar onde ela está, mas ela está com uma perna muito inchada. E a senhora tem já, inclusive, um diagnóstico, até mesmo de uma amputação diante dessa trombose. Mas, nesse momento que a senhora se coloca em oração, e nós nos unimos agora, clamando e pedindo a Deus, algo extraordinário está acontecendo. É um milagre, é um prodígio de Deus nessa hora. Vejo mesmo a mão de Jesus agora sobre essa perna, que já estava condenada pelos médicos. A senhora que estava aí angustiada por conta dessa amputação da parte deste membro. O Senhor agora se está tocando. É um milagre de Deus nessa hora. Eu quero louvar e bendizer a Deus por essa graça que já está acontecendo agora, nesse momento, na vida dessa mulher.